Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Esse provérbio popular fala muito sobre a influência, sobre influenciar pessoas e ser influenciado. E a gente está aqui para falar sobre o Salmo 1, que fala também um pouco sobre isso, na nossa série Tesouros de Davi. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não sei se você já leu o Salmo 1, se você já teve algum contato, você que está me ouvindo. Esse salmo ele é o pontapé inicial do livro de Salmos, e ele meio que dá um norte para o livro de Salmos, dizendo sobre a bem-aventurança, a alegria daqueles que temem a Deus e a maldição ou a desesperança e a falta de alegria daqueles que não temem ao Senhor. E ele começa dizendo justamente isso. Ele diz assim: então, feliz é quem? Quem é feliz? Feliz é aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. A ideia básica é que você começa a andar no caminho do ímpio, que é o primeiro aqui a ser descrito. Com o tempo, você começa a partir do momento que você anda, você começa a se deter. Você, no primeiro momento, você só conviveu e ouviu e gostou, riu daquela piada, se divertiu com aquela situação, mas era uma situação que você deveria ter fugido, deveria ter evitado. Como eu falei no outro vídeo, se você depois quiser ver, você olha lá, a parte de não cair em tentação é evitar as tentações. Então, não dá para evitar todas, mas algumas são evitáveis, e essa é justamente uma tentação evitável. A pessoa está tentando caminhar contigo e te levar para um caminho, te levar para uma prosa, para uma conversa que é um pouco atravessada, e essa conversa atravessada vai te levar para um caminho atravessado. Então, se você não quer ir para o caminho, você não pode andar. Aqui não estou dizendo que você não possa conviver com pessoas que falam besteira. Convivência é quase que obrigatória. A gente precisa conviver e entender e se relacionar com as pessoas de fora, com as pessoas de dentro, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas de todos os lugares. Eu só estou dizendo o seguinte, que quando começa uma conversa atravessada, quando começa uma conversa fiada, uma conversa ruim, você tem a opção de dar atenção àquilo e alimentar aquilo, ou cortar. Então, bem-aventurado é aquele que corta no início. Por quê? Quando você começa a andar no caminho e começa a gostar desse lugar, daqui a pouco você está detido, quer dizer, você mesmo está procurando estar lá, e daqui a pouco você está assentado. Você só estava andando, daqui a pouco você está parado, daqui a pouco você está assentado. Você entende a progressão? Você vê que há uma progressão para o caminho errado, e aí você precisa interromper essa progressão dizendo: eu não vou andar nesse caminho. E é interessante que, se você pensar aqui, tem uma progressão também. Era um conselho, vira um caminho, daqui a pouco é uma roda. Então, era apenas um conselho. Olha, poxa, vamos fazer isso aqui, vamos. Daqui a pouco é um modo de vida. Vários conselhos juntos que moldam a sua vida. Então, você ouviu e andou nesse conselho, você agora está seguindo um caminho. Nota, né, que Jesus é o caminho, quer dizer, então, contra o caminho errado, Jesus é o caminho certo, verdade e vida. Então, a ideia é de que você ouviu um caminho errado, você andou com a pessoa, ouviu, e daqui a pouco você ouviu esse conselho, começou a seguir um caminho, e agora você é propagador, você está numa roda, você está num lugar onde propaga esse caminho errado. E aí alguém que não teme a Deus está te levando a não temer a Deus, porque você está andando com Ele, você está se detendo no caminho dele, e aí você começa a se tornar um pecador, no sentido de que você começa a
deliberadamente cometer aqueles atos iguais àqueles que te levou. É como se fosse um discipulado, só que um discipulado para o mal. Então todos nós somos pecadores, então aqui eu não estou dizendo que você se torna pecador porque você está ouvindo alguma coisa errada, mas eu estou dizendo que você começa a pensar e maquinar o mal, e daqui a pouco você está junto com os escarnecedores. Aqui a progressão é ímpio, pecador, escarnecedor. Entende a progressão? Olha, você tem aqui andar, deter, assentar. Depois você tem conselho, caminho e roda. E você tem ímpios, pecadores e escarnecedores. Então, há uma progressão. Você começou a andar, se deteve, está na roda. Você seguiu o conselho, adotou um caminho. Perdão, era andar, você andava, começou a se deter e agora se assentou. São os 3 verbos aqui. Depois você começou a ouvir um conselho, ou seguir esse conselho, começou a seguir um caminho e assentou-se na roda. Quer dizer, era só um conselho, virou um modo de vida, que é um caminho. Daqui a pouco você está propagando isso na roda. Você se tornou alguém que gosta da impiedade e não teme ao Senhor, e por isso você comete cada vez mais atos errados, se torna um pecador, e daqui a pouco você está escarnecendo do caminho dos outros, e você agora vira um propagador, fazendo com que pessoas andem, fazendo com que pessoas se detenham, fazendo com que pessoas se assentem. Então, primeira bem-aventurança, primeira felicidade do Salmo: cuidado com o andar, porque o andar vai virar um deter e o deter vai virar um assentar. Cuidado com o conselho vira um caminho, o caminho vira uma roda. Cuidado, você pode estar se deixando levar pela impiedade, e essa impiedade está te levando a cair cada vez mais e pecar cada vez mais, e daqui a pouco você pode ser alguém que não teme a Deus e escarnece da vontade de Deus. Esse é o segundo vídeo da série Salmos, Tesouros de Davi, baseado no Salmo 1. Qual a solução para isso? Está no versículo 2 e eu quero amanhã falar sobre ele, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, Shalom!